Olá pessoal, estamos entrando aí com mais uma entrevista de interesse de vocês, né, principalmente a população aqui de Andradas, e nós convidamos a Márcia Alarcon, do setor de tributos da Prefeitura, para esclarecer alguns detalhes para nós aqui, depois que a Web TV Andradas hoje recebeu aí uma denúncia de uma cidadã com relação a cobranças, né, de uma construção, uma edificação que foi feita posterior, né, à construção da casa dela. Ninguém melhor do que a Márcia para estar explicando para a gente aí sobre os tributos. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia, Rosângela. Obrigada pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer a população as dúvidas que forem pertinentes. A gente que agradece, sempre que a gente chama alguém da Prefeitura, a gente prontamente é atendido. Eu acho que o canal tem esse objetivo mesmo, atender aos clamores da população e explicar aquilo que não está tão claro para a população, né? Perfeito. Márcia, fala para nós, né, para quem está nos assistindo, como funciona o serviço de arrecadação do município e quais os tributos arrecadados pela Prefeitura. Sim, os principais tributos hoje arrecadados pela Prefeitura é o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, né, que toda a gente tem mais afinidade com ele, que incide sobre todos aqueles que têm propriedade imóvel no município. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ele vai incidir sempre que houver um serviço. O fato gerador do ISS é a ocorrência de um serviço no município, né? Todos esses tributos estão previstos em lei municipal? E de quanto que é essa lei? Sim, são todos previstos no Código Tributário Municipal. Nosso Código Tributário ele é de 2001, a Lei Complementar número 52, né? Estão lá previstos os principais impostos, todas as taxas de serviço público, as taxas que incidem sobre coleta de lixo, manutenção da rede de esgoto, as taxas de aprovação do serviço de planejamento, dos serviços da Secretaria de Transporte também, estão todas previstas no Código Tributário Municipal. Tudo previsto. Ô Márcia, um dos motivos, né, que eu falei no início da nossa entrevista aí, que nós a convidamos para estar aqui hoje, é que uma cidadã nos procurou porque ela foi tirar o habite da residência dela, porém ela não conseguiu, e segundo ela teria uma taxação aí de 9 mil e pouquinho, né, sobre essa nova, para conseguir esse habite. Que norma é essa? Bom, quando um proprietário ele realiza uma construção no imóvel dele, né, inicialmente ele começa com o alvará de construção, que autoriza, né, a edificação no local. Quando conclui a obra, é o momento da expedição da certidão de construção e habites. Ele formaliza o pedido no protocolo, o fiscal de obras vai até o local, verifica se a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado. Estando aprovado, é emitida a guia de certidão de construção e habites pelo fiscal de obras. Na sequência, esse processo vem para nós no tributos e é gerado a guia de ISS sobre a construção civil. Porque houve uma edificação no imóvel, então houve uma prestação de serviço. Sim. Esse é o fato gerador. Então o fiscal tributário, ele é de posses do alvará de construção do local, que lá vem especificado a metragem, a área edificada, né, e o padrão da edificação, ele elabora um laudo fiscal e gera a guia de ISS sobre a construção civil. Aí o proprietário ele é notificado do lançamento. Após a notificação do lançamento, abre o prazo para o proprietário solicitar a revisão dessa guia, tá? Ou a decadência, que eu vou explicar logo mais, tá? A revisão na revisão dessa guia de ISS, o que compete ao proprietário? Ele apresentar todas as notas fiscais de serviços que foram executados na construção. Então, se um proprietário leva a obra na ponta do lápis, a guia tende a zerar. Ele tem de apresentar as notas fiscais do serviço de alvenaria, do pedreiro, do pintor, do carpinteiro, de todos os serviços que foram executados na obra. As notas fiscais de concreto também abatem, porque o concreto ele é vendido com uma nota de serviço, né? Então incide ISS na nota de venda do concreto. Então essas notas de concreto também abatem. Então apresentando as notas fiscais, o fiscal ele confere se estão preenchendo os dados, os requisitos legais para abater, deduz a base de cálculo e algumas vezes zera ou então deduz muito o valor da guia de ISS, tá?
E tem muita gente, aproveitando a tua deixa aí, tem muita gente que não pede nota para esses profissionais. Exato. Isso antes da prefeitura começar a notificar os proprietários sobre essas edificações, havia-se muita sonegação fiscal. Depois da cobrança do ISS Construção Civil, as pessoas agora tendem a solicitar as notas fiscais de serviço. Os profissionais autônomos se regularizaram, eles têm uma inscrição ou de autônomo ou então constituíram um MEI para emissão de notas fiscais, porque ficou muito comum agora solicitar. Até mesmo porque não é só a prefeitura que fiscaliza o serviço nas edificações. A Receita Federal também envia ofícios aos proprietários de obras solicitando a documentação para apresentar, porque também incide na operação o INSS, né? Então a Receita fiscaliza o tributo federal e nós no município o ISS, que é um tributo municipal. Obviamente, se a prefeitura não está cobrando isso, no caso, o gestor público pode sofrer um processo aí de improbidade administrativa? Exato, implicaria renúncia de receita. Essa cobrança do ISS, ela existe, sempre existiu no Código Tributário Municipal, lá desde 2001. Ela já existe desde 2001? Sim, sobre todo e qualquer serviço incide ISS. Só que ela não era regulamentada, o que nós não tinha a pauta fiscal para dizer para o fiscal tributário qual o valor do metro quadrado que se estima de serviço para construir uma edificação de padrão baixo, padrão médio, padrão alto e padrão luxo. Há também uma divisão entre residencial e comercial, porque no comercial nós temos barracão, estrutura metálica, são custos diferentes, né? Então há uma tabela. Foi realizado isso em 2017, é o decreto 1806. Ele que veio regulamentar a cobrança do ISS da construção civil. Ele foi dar um norte para o fiscal tributário, quando fosse de posse do alvará de construção, do projeto dessa edificação, estabeleceu uma estimativa de valores de serviço para a gente chegar no ISS da construção civil, que é 5% sobre a base de cálculo, né, que incide o percentual, a alíquota do ISS. Então, hoje, o que os proprietários, eles tendem a fazer, eles estão solicitando as notas, eles sempre aproveitam, passam no tributo, solicitam orientação. Hoje eles formalizam toda a contratação de pedreiro, pintor, eletricista, porque eles sabem que isso vai servir de embasamento para deduzir a guia de ISS dele. Ele vai pagar depois. Muito menos no final, né? Sim, Se exatamente. ele não tiver isso daí, vai incidir sobre ele. Muitos até registram o pedreiro, né? Quando o proprietário da obra registra os funcionários, não incide ISS, porque é uma relação trabalhista. Então, o ISS não é base de cálculo, não é fato gerador do ISS. Então, nós chamamos de construção civil mão de obra própria, né? Então, ele é isento da isenção do ISS, né? Uma outra possibilidade que está ocorrendo muito também conosco são os pedidos de decadência, porque pode ser que o município tenha lançado essa área edificada lá atrás. Isso acontece muito com as construções antigas. Antigamente, os proprietários realizavam a obra e não pediam a certidão de construção em habites. E nesse decorrer de tempo, a divisão de tributação vinha lançando o imposto predial, não só o territorial, mas o predial também sobre a edificação existente no local. Então, quem tem a cobrança do imposto predial de 5 anos para trás, ela consegue a decadência e zera a guia. Porque a Receita, né, o fisco municipal perdeu a oportunidade de cobrar. Ele vem e diz, não, peraí, Receita, você já sabia que eu tinha uma edificação há 5 anos lá atrás. Não cobrou? Você não cobrou, então não faz jus a essa guia. Então, são pedidos comumente logo depois que são lançadas a guia de ISS da construção civil. Ou a revisão, ou o pedido de decadência, né? No caso específico dessa cidadã que me procurou, me parece, se eu não estiver enganada, fazia uns 7 anos. Olha, ela pode nos procurar, ela pode fazer o levantamento dos carnês dela de IPTU a partir de 2016, né? Se lá há o lançamento tributário do IPTU da área edificada no local, ela consegue a decadência parcial ou total, dependendo da área que foi lançada no carnê dela. Ela pode documento. Isso, exatamente. Ela pode nos procurar. Caso ela não tenha o carnê de IPTU, ela pode pedir a certidão de lançamento de IPTU dos últimos 5 anos.
né? Ela pode nos procurar lá no Tributos, nós orientamos, e se ela tiver documentação também, as notas fiscais de serviços, as notas de concreto, pelo valor foi uma edificação grande, ela pode nos procurar, ela está no prazo, até inclusive para isso, e nós a orientamos a proceder da melhor forma possível. Eu acho que até você estava falando sobre isso, mas é bom sempre a gente dar uma frisada em cima, né? Em quais situações o cidadão pode solicitar a prescrição de um imposto, e seria prescrição ou mesmo o termo? No caso, é a decadência, né? Porque a decadência ela já mata o fato gerador, eu não posso lançar. A prescrição ela ocorre quando eu faço o lançamento, mas não cobro. É diferente nesse fato. Então, eu já lançava o IPTU dessa edificação há 5 anos atrás. Eu tinha ciência que lá existia uma edificação. Sim. E não fiz o lançamento do ISS lá atrás. Então, o meu direito de lançar o ISS, ele decaiu. Né? Então, o termo utilizado agora no momento é mesmo a decadência. A decadência mesmo. Isso, é decadência. Por que você acha, Márcia, que desde 2001 já estava previsto? Por que você acha que só agora em 2017 começou a ser colocado em prática? Imagino que tenha sido uma cobrança do próprio Tribunal de Contas, né? Nós somos auditados pelo Tribunal de Contas, ele fiscaliza as ações do governo e deve ter visto que havia o lançamento, né, a previsão do imposto, mas ele não era cobrado porque justamente não era regulamentado, não tinha pauta fiscal. Né? Então foi feito regulamentado e desde 2017 o município faz essa cobrança, é uma receita bem significativa para os cofres municipais e ela sempre reverte à população, né? Reverte em infraestrutura, saúde, educação, né? E você me disse um pouquinho antes da nossa conversa que com a legalidade dessa situação aí, tirou muita gente da informalidade. Exatamente, muitos saíram da informalidade, que também é importante para o profissional, né, para o trabalhador, né? Ele precisa registrar que fez trabalho, que exerce trabalho, até mesmo para pensar numa possível aposentadoria. Com certeza, né? Com certeza. Márcia, mudando um pouquinho de assunto, né, a gente falou do tributo, se você tiver, você que está nos assistindo, né, está passando por essa situação, tem uma edificação aí que você foi cobrado e acha que foi cobrado indevidamente, é só procurar lá o setor de tributos, que com certeza você vai ter suas dúvidas esclarecidas e, de repente, você está aí, né, no que a Márcia falou, dentro das informações que a Márcia nos passou, é só você chegar ali no setor de tributos. Márcia, para a gente sair um pouquinho do contexto aqui, e o IPTU, como é que foi o recebimento? Sim. Se a pessoa quiser uma revisão, como é que ela deve fazer? O IPTU venceu a primeira parcela, ou a cota única, na quinta-feira passada, agora 12 de maio, né? O prazo da revisão encerrou, mas ainda assim os contribuintes que tenham dúvidas com o cadastro do imóvel, que identificaram algum erro no lançamento, pode nos procurar, porque nós realizamos uma atualização de cadastro. É importante que o cadastro do imóvel esteja sempre atualizado, para que não ocorra erro de lançamento, né? Principalmente o endereço de correspondência do carnê. Esse é um fator que todo proprietário tem que ficar atento. Se não estiver correto, por favor, nos procurem. A correção do endereço de correspondência é feita na hora, ali no balcão, né? Nós estamos lá sempre de segunda a sexta, do meio-dia às 6, né? A arrecadação ela foi positiva, até sexta-feira nós fizemos um balanço parcial, porque o balanço total mesmo só essa semana, depois que recebemos todos os arquivos dos bancos, em torno de 40% da arrecadação do IPTU já foi feita até sexta-feira passada. Até gostaria de agradecer os contribuintes que honraram e vêm ajudando a administração com a arrecadação, né? E lembrando, né, Márcia, que quem paga à vista ainda corre o risco aí de ganhar uma moto, né? Exato. Continua essa promoção? Continua concorrendo a 2 motos 0 quilômetros. Você paga lá, de repente, ganha uma moto, né? Exato. Super vale a pena, uma excelente oportunidade, com né? certeza. E aproveitando a oportunidade, como foi o resultado do Refins? No final do ano de 2021, vocês abriram um leque de oportunidades aí para o pessoal, né? Teve gente aí que chegou a ter descontos até de 70%, 80%. Como é que foi qual a avaliação que você faz desse... Foi bastante positivo, assim, o Refis. Nós ajudamos mesmo aqueles que tinham possibilidade, que estavam com dificuldade financeira. Até o mês de dezembro foi bem tumultuado, muitos deixaram para a última hora, alguns até inclusive vieram nos procurar depois do encerramento do prazo, lamentaram até a perda da oportunidade. Aí perdeu. Porque o desconto foi excelente, e né? Foi 80%. Muito bem divulgado, sim, né? A divulgação foi maciça, né? Nós ficamos desde setembro a dezembro divulgando, disponibilizando o atendimento 100% para o Refis,
né? Mas foi positivo, sim. Deu para dar uma limpada na dívida, deu para ajudar os contribuintes que estavam com pendências financeiras, com restrições financeiras. Muitos regulamentaram, a grande parte optou pelo pagamento à vista, isso foi bom. E os parcelamentos, né? Exato. E os parcelamentos estão sendo honrados. Poucos parcelamentos foram cancelados, porque se você deixa de pagar 3 parcelas consecutivas, o parcelamento é cancelado. Então, mas muitos estão levando na ponta do lápis os parcelamentos. Isso é um bom sinal também. Quem deixa de pagar, a dívida volta no valor atual, o valor que era quando ele fez a negociação. Exato, ele perde o desconto que foi dado nos juros, né? E a multa. Eu acho que até mesmo por isso eles estão mesmo rigorosos com o pagamento do parcelamento. Com certeza. Sim. É só mais uma pergunta mais que me surgiu aqui agora. Tem muita gente que já está com a construção pronta, né? Coisa que já pagou, já tem um hábito há muito tempo. Aí, de repente, resolve fazer um puxadinho, vamos dizer assim, na residência e não vai e não procura a prefeitura. A pessoa pode ter problema. Sim, exatamente. É importante que ela regularize, né? Toda alteração no imóvel regularize, porque se a prefeitura, numa fiscalização, identifica que a construção está diferente, ela vai ser tributada como uma construção clandestina, sim, que a alíquota é maior. Pode ter problema também com o setor do planejamento, que ela pode ser até autuada, multada, porque ela fez uma edificação sem alvará, sem regularização. Então é importante que toda e qualquer alteração, o proprietário tenha dúvida, vá à prefeitura, o planejamento está à disposição, o tributos também, nós estamos ali à disposição de vocês para fazer os procedimentos de forma correta. Com certeza. E sempre, pessoal, lembrando que quando você for fazer isso, procure um profissional, né, que tenha toda a documentação normalizada, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas falando, mas o engenheiro, ou sei lá quem foi fazer para mim, me garantiu que não teria problema. E depois acabou dando problema. Por isso, a necessidade de se fazer com um profissional qualificado, né? Exato, exatamente. Nós conversamos aí com a Márcia Alarcon, que é do setor de tributos da prefeitura, que gentilmente nos atendeu para vir sanar a dúvida de uma moradora aqui da cidade que nos procurou, e também eu tenho certeza que sanou a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Márcia, suas considerações finais para quem está nos assistindo aí. Bom, eu agradeço a oportunidade, Rosângela, e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Nós estamos lá na prefeitura, de segunda a sexta, do meio-dia às 6. O prazo, lembrando que todo proprietário tem prazo, tem oportunidade para pedir revisão da guia de ISS da construção civil ou pedir decadência. Ele nos procure e nós orientamos a melhor forma, levem os documentos para que nós possamos dar uma olhada na documentação, tá bem? Muito obrigada. Eu acho que o importante é procurar o setor responsável antes de ficar nervosa, né? E achar que vai ter algum problema, né? Lembrando que as guias de ISS também podem ser parceladas. O proprietário pode solicitar a inscrição dela na dívida ativa e o parcelamento em até 46 vezes. Então, tá bem? Para tudo se dá um jeito, né? Exato. É isso aí, pessoal. Nós conversamos com a Márcia, que veio aqui gentilmente, né, a pedido da Web TV Andradas hoje. Mais uma vez, Márcia, a gente agradece. Sempre que tiver alguma... que vocês também queiram trazer alguma informação, a Web TV Andradas hoje está à disposição. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. É mais uma entrevista de utilidade pública para você. Nós falamos hoje sobre o ISS. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí no nosso 37313637, que é o nosso WhatsApp, que a gente encaminha para mais, ou deixar nos comentários aí que a gente também encaminha para eles. A gente volta a qualquer momento aí com notícias de Andradas região. Até lá!